dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra virtual da nossa Casa de Bezerra. Eu sou Cláudia Gata, sou voluntária aqui do NABEM e é uma alegria imensa estarmos juntos aqui novamente. O tema da palestra de hoje é dor, punição ou aprendizado? Vamos analisar o impacto das dores em nossas vidas e como compreender, aceitar e enfrentar nossas dores diárias sob a ótica da doutrina espírita. A expositora convidada de hoje, também voluntária da casa, é a Edivânia. Bom dia, Edivânia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cláudia, bom dia, amigas e amigos do canal. É sempre muito bom estarmos juntos e poder refletir sobre temas tão importantes. Lembro que podem deixar um recipiente com água para ela ser fluidificada durante a nossa atividade, que a bibliografia recomendada está na descrição do vídeo. Visitem o nosso site, o www.nabemscp.com, para informações sobre todas as nossas atividades. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, compartilhem os links das palestras e deixem seu like para ajudar a divulgar a doutrina espírita e a mensagem de Jesus. Bom, convido agora a todos para a nossa prece inicial. Vamos então, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura do nosso amado Mestre Jesus. Que a luz e o seu amor nos envolva para que possamos receber com serenidade e lucidez a mensagem de seu Evangelho. Senhor nosso Pai, oramos para que ilumine nesta manhã de domingo e sempre o nosso entendimento, para que possamos receber dignamente as suas decisões. Senhor, que tanto nos conhece por inteiro, conhece nossas necessidades de hoje e amanhã. Dai-nos a oportunidade, segundo a sua vontade, de aprender, crescer e servir, para que possamos seguir com fé, coragem e vontade em nossa caminhada para junto de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, participem da palestra pelo chat e coloquem lá seus comentários. Combinado? Bom, falar sobre a dor é algo bastante delicado e complexo, pois ela está intimamente ligada à vulnerabilidade e à fragilidade do ser humano, enquanto matéria e espírito. A dor pode ser física, emocional ou moral. Ela pode ser manifesta, exteriorizada por quem a sente, ou pode ser silenciosa, escondida nos recônditos da alma. O fato é que a dor é uma experiência que faz parte da vida humana. E como tudo na obra de Deus, a dor também tem o seu propósito divino. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala sobre o significado das aflições, a mensagem do Espírito Lacordaire discorre sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Notem, ele não fala em sofrer ou não sofrer, ou seja, a nossa escolha está em como vivenciamos a dor. Cada pessoa sente a dor de uma maneira diferente, dependendo de fatores como experiências anteriores, contexto emocional e a própria maturidade espiritual para a compreensão da dor. Falar sobre acolhimento e alívio da dor é de suma importância, pois, como nos ensina André Luiz no livro Missionários da Luz, toda dor é digna de amparo. O Espiritismo, chamado por Kardec como consolador prometido por Jesus, nos esclarece o propósito da dor, como oportunidade de aprendizado para o crescimento espiritual. Nos esclarece sobre suas possíveis causas, nos orienta como podemos melhor vivenciá-lo, como podemos melhor enxergar a justiça, o amor e a caridade de Deus nas nossas aflições. Então, para começar, Edivânia, a dor está associada às nossas condições e escolhas físicas, sociais, intelectuais e morais. Dá para saber todas as causas de nossas dores?
Cláudia, pessoal, a doutrina espírita, ela orienta que a vida é uma escola contínua de aprendizado e aperfeiçoamento. Neste contexto, a lei de causa e efeito nos ensina que as dores que vivenciamos podem ter origens diversas, podendo estar relacionadas tanto ao presente quanto ao passado, nesta ou em outras existências. No entanto, nem sempre conseguimos identificar com precisão todas as causas do nosso sofrimento. A dor, em suas diversas manifestações, pode ser compreendida sobre três aspectos principais. A dor física, que está relacionada às doenças, lesões, desconfortos corporais, que pode ser consequência de hábitos e escolhas, como alimentação consumida, sedentarismo, vícios. Além disso, condições genéticas ou hereditárias também podem gerar sofrimento físico. A dor moral, que é o resultado de sofrimento, que é resultado de desafios emocionais, conflitos internos, como perdas, decepções e frustrações. Está ligado às emoções como tristeza, raiva, medo e luto. E a dor espiritual manifesta-se na perda do significado, do sentido, da esperança, sendo normalmente descrita como uma dor que atinge a alma, Cláudia. É importante ressaltar, né, Edvânia, que a dor é uma experiência que varia de pessoa para pessoa, e a interação entre os diferentes tipos de dor pode tornar essa experiência ainda mais complexa e desafiadora. Muitas vezes, os tipos de dor se entrelaçam, tornando difícil identificar qual predomina em uma determinada situação. A dor física pode gerar sofrimento emocional, assim como uma dor emocional profunda pode se manifestar em sintomas físicos. No entanto, a dor faz parte da nossa jornada evolutiva, especialmente no mundo de provas e expiações como o nosso, não é mesmo, Edvânia? Exatamente. Mas a doutrina espírita, ela não exalta a dor, mas esclarece, ajudando-nos a compreender as suas causas e propósitos. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leon Denis afirma que é necessário sofrer para adquirir e conquistar. Nesse sentido, pessoal, o sofrimento ele é visto como um instrumento para o nosso aprendizado e evolução. Divaldo Franco, em uma de suas palestras, ele compara o espírito a um diamante bruto, que precisa ser lapidado para revelar o seu brilho. Divaldo destaca que o sofrimento, muitas vezes, é necessário para a nossa evolução, para que brilhe a nossa luz, que todos nós temos, não? Da mesma forma, o Haroldo Dutra nos lembra que Deus permite que nós enfrentemos a dor e passemos por situações desafiadoras como recursos para o nosso crescimento espiritual. Embora ninguém goste de sentir dor, ela funciona como um alerta do nosso corpo para cuidarmos da nossa saúde. Por exemplo, a dor de dente, ela nos leva ao dentista, prevenindo, assim, problemas maiores. Pessoal, a vida é repleta de desafios para todos. Como nós podemos ver o exemplo de Chico Xavier, que enfrentou problemas de saúde, problemas pessoais e até influências de espíritos inferiores que tentaram desviá-lo da sua missão. Deus, na sua infinita bondade, ele permite que enfrentemos desafios para desenvolvermos o nosso verdadeiro potencial e nos aproximarmos dele. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento espiritual, fortalecendo a nossa fé e a nossa conexão com o divino. Através das dificuldades, nós podemos desenvolver virtudes, como a paciência. Como desenvolver a paciência se a gente não tiver desafio? A fé, a esperança. E uma das dores inevitáveis na vida é a dor do luto. A perda de um ente querido é muito dolorosa, mas a doutrina espírita, ela nos oferece uma perspectiva de esperança. Ao compreendermos que a morte não é o fim, que o espírito é imortal, nós podemos encontrar conforto e propósito em meio à dor.
Embora nós não compreendamos todas as razões pelas quais sofremos, a doutrina espírita nos oferece conforto ao afirmar que nenhuma dor é em vão. Como diz Divaldo Franco, os problemas são convites à superação e ao desenvolvimento de potenciais latentes, e as dificuldades são recursos valiosos para despertar o espírito imortal. Então, Edivânia, no primeiro momento, nós podemos dizer que as dores podem nos ocorrer para que possamos sair de uma situação de estagnação material e principalmente moral. As aflições nos obrigam muitas vezes a recalcular a rota de nossa existência, despertando em nós a vontade e a coragem para mudar. A dor acorda o espírito para que ele mude, para que ele cresça, para que faça melhores escolhas. A dor desperta o ser humano para os seus potenciais divinos. E este despertar pode ocorrer enquanto encarnado ou após o fim de nossa vida terrena. O que significa dizer que as aflições que sentimos enquanto encarnados, se não bem aceitas e compreendidas enquanto aqui estagiamos, nos acompanharão sim para o além-túmulo. Mas vale lembrar, a bondade de Deus nos fez espíritos imortais e podemos dizer então que teremos a eternidade para aprendermos a lidar com a dor. Assim, Edivânia, podemos dizer que somos apenas nós os responsáveis por nossas dores, não é mesmo? Vamos ver o que a doutrina espírita esclarece a respeito das nossas dores? No Livro dos Espíritos, Kardec nos ensina que a lei de causa e efeito, que nos mostra que as nossas dores, sejam físicas, morais ou espirituais, muitas vezes decorrem das nossas próprias escolhas, nesta ou em vidas passadas. Segundo essa lei, nós colhemos aquilo que semeamos. No entanto, pessoal, também podem existir provas que escolhemos antes da reencarnação, com a intenção do nosso progresso espiritual, além de sofrimentos que podem ser consequência da influência do meio. No livro Pensamento em Vida, o Espírito Emmanuel reforça que a nossa mente, ela cria condições para o bem ou para o sofrimento, dependendo da sintonia que cultivamos. Assim, muitas das dores que sentimos são frutos do nosso modo de pensar e agir. Por sua vez, o espírito André Luiz, no livro Evolução entre Dois Mundos, também psicografado pelo Chico, ele explica que o desequilíbrio do perispírito pode gerar enfermidades no corpo físico e até mesmo no espírito após a desencarnação, quando a consciência se sente culpada por equívocos cometidos. Pessoal, o espírito, sendo imortal e incorpóreo, não sente dor como o corpo físico. Porém, Kardec nos explica que o espírito pode sentir sofrimentos morais e até as mesmas sensações dolorosas em virtude da ligação com o perispírito. No livro Céu e Inferno, Kardec ele relata casos de espíritos que vivenciaram dores semelhantes ao do corpo físico, especialmente quando possuíam fortes apegos materiais ou carregavam culpas profundas. E isso ocorre porque o perispírito pode registrar essas dores. André Luiz, em Nosso Lar, ele também descreve espíritos que sofreram no umbral devido ao seu estado mental e moral. Ele mesmo, André Luiz, passou por essa experiência. Então, embora não possua um corpo físico, as suas dores são reais, pois o pensamento e as emoções influenciam diretamente o perispírito. Recorrendo novamente a Emmanuel, agora no livro Consolador, nós encontramos o seguinte esclarecimento: a dor é uma ferramenta de reajuste e aprendizado, tanto para encarnados quanto para desencarnados. E Emmanuel esclarece que o espírito ele pode experimentar sofrimento psíquico e até reflexo de dores físicas, caso ainda esteja fortemente vinculado
as sensações da matéria. Cláudia, pessoal, nós podemos dizer que somos os principais responsáveis por nossas dores, mas nem sempre as causamos diretamente, já que algumas podem ser escolhidas para o nosso aprendizado. Lembrando que o espírito desencarnado, ele pode sofrer moralmente e até experimentar sensações dolorosas devido à ligação com o perispírito. Edvânia, você mencionou que muitas dores que sentimos são frutos do nosso modo de pensar e agir. São frutos de nossos excessos, de nossa teimosia, imprudência e que poderiam ser evitadas por nós mesmos. Afinal, quem nunca queimou o dedo na tomada, mesmo depois de ouvir 1.000.000 de vezes que não deveria fazer isso? Quem nunca desafiou previsão de mãe ou de pai e saiu sem levar o guarda-chuva? Quem nunca atendeu o celular enquanto dirigia? Pois é, né? Porém, mesmo nestes casos, a dor tem um papel pedagógico, pois ela desgasta a nossa teimosia, nosso orgulho, a nossa soberba. Jesus nos ensina a lei da reciprocidade, qual seja, não faça ao outro o que não gostaria que fizessem para você. Eis a lei áurea que nos guia a não causar dor e sofrimento ao outro. Mas e para nós mesmos? Qual seria a conduta pessoal do ser humano para consigo mesmo? Esta é a pergunta que Kardec nos faz aos espíritos na questão 633 do Livro dos Espíritos. E estes assim respondem. Abre aspas. Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus vos dando a medida que necessitais. Quando a excedeis, sois punidos. Isso vale para tudo. A lei natural traça o limite das necessidades do homem. Quando ele a ultrapassa, é punido com sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Fecha aspas. Inclusive, né, Edvânia, por que não lembrarmos dos excessos do carnaval, né? Momentos de alegria à parte, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, os comportamentos irresponsáveis, desrespeito aos limites pessoais e coletivos podem estragar a festa, não é mesmo? Fiquemos então atentos, pessoal, a essa voz interior que nos diz basta, como nos alertam os espíritos. Bom, Edvânia, dito isso, podemos indagar se as dores podem ser evitadas? A doutrina espírita nos oferece uma perspectiva sobre a dor, Cláudia, que transcende a visão de sofrimento como algo puramente negativo. Allan Kardec, ele esclarece, como já dissemos, que as dificuldades e as dores são muitas vezes consequências de escolhas passadas, nesta vida ou em existências anteriores. Ou seja, pessoal, as nossas experiências, tanto positivas quanto negativas, são resultado das nossas ações e escolhas. Ao invés de resistir à dor, nós podemos acolhê-la como um convite à mudança. A dor, ela nos indica que algo precisa ser transformado em nós. Ao buscarmos as causas do sofrimento através do autoconhecimento, ao procurarmos agir com mais equilíbrio, compreensão, ao praticar a caridade, nós podemos evitar dores ou amenizá-las. Portanto, as dores podem ser atenuadas quando buscamos viver em harmonia com o que é bom, com o que é justo, evitando o que gera desequilíbrio e sofrimento. As dores fazem parte da jornada humana, pessoal. Cláudia, evitá-las completamente ainda é impossível. Sendo assim, o melhor que nós podemos fazer é buscar compreender as causas das dores e aprender a administrá-las, mantendo sempre o foco no nosso bem-estar. Nós devemos procurar entender o que a dor está tentando nos ensinar. Agora, como que nós vamos entender as dores se nós ficamos ainda, às vezes, presos a elas por algum tempo ou alimentando-as com ilusões e lamentos? O ideal é nós compreendermos que o passado deve ser superado,
pois já não faz mais parte da nossa vida, mas entrou para a nossa história como uma experiência. Claro que todos nós temos o direito de guardar os nossos sentimentos, de ter um tempo para lidar com eles, mas ficar alimentando por muito tempo é como não abrir a janela da alma e deixar um novo sol entrar. Nós abrimos a nossa janela todos os dias por sol, né? Então, a doutrina espírita, ela orienta que cada dificuldade, ela deve ser vista como uma oportunidade para o nosso aprendizado. E ao abraçarmos essa visão, a dor, ela pode deixar de ser apenas um sofrimento e se tornar um meio para a nossa evolução. Diante da dor, a doutrina espírita, ela aconselha a praticar 3 atitudes essenciais. Quais seriam elas? Procurar enfrentar com calma e paciência, evitando a revolta e o desespero. Acreditar firmemente que a dor vai passar, a dor não é eterna, é passageira, tudo passa. Vocês lembram daquela frase do Chico que ele tinha no quarto? Tudo passa. Não reter o sofrimento quando a dor já tiver passado é uma outra orientação que a doutrina nos faz. A escolha é nossa, pessoal. Nós podemos permanecer na revolta, no inconformismo, o que alimenta o sofrimento, ou nós podemos aceitar a dor como um convite ao aprendizado, buscando nela o que precisa ser transformado em nós para que nós possamos crescer e avançar. É verdade, Edivânia. A doutrina espírita consola e alivia os corações que sofrem. Muitas vezes, os sofrimentos são tão profundos que podem levar o ser humano a uma crise de fé, desconectando-se de Deus, ou até mesmo uma crise existencial. Afinal, para aqueles que observam a vida apenas do berço ao túmulo, vejam bem, pessoal, do berço ao túmulo, poderiam pensar que Deus distribuiu as cotas de dores de uma forma pouco justa. Afinal, que mal teria feito assim um bebezinho que já em seus primeiros dias de vida sofre intercorrências tão dolorosas? Todavia, o Espiritismo nos faz conhecer sobre a imortalidade da alma. Nos esclarece que a nossa existência física é uma viagem, não é ponto de partida nem ponto de chegada. Que as nossas dores são parte de nossa programação reencarnatória, que nos levam ao crescimento como espíritos. Todos nós, espíritos imperfeitos, somos perfectíveis. É a lei divina do progresso. A mensagem espírita não visa eliminar a dor de nossos corações, mas a transformá-la, convidando-nos a conhecer o seu verdadeiro significado, através da reflexão, e como você bem disse, Edivânia, da paciência, da confiança na justiça das aflições. A justiça, o amor e a caridade infinitos de Deus nos guiam, nos confortam, nos suportam neste processo de aprendizado. Pensemos que até um espírito da mais alta luz, como Nossa Senhora, chorou ante a dor de seu filho. Como conta lindamente Humberto de Campos no livro Maria, Mãe de Jesus, psicografado por Chico Xavier e Ivone Pereira. Edivânia, diga-nos então quais as consequências que as dores nos dão. Bom, primeiro eu gostaria de lembrar que todos nós enfrentamos momentos de dor, sejam eles físicos, morais ou psicológicos. O que para alguns pode ser insignificante, para outros pode ser uma carga insuportável. Ou seja, a mesma dor pode ser sentida de maneira diferente por cada pessoa, como a Cláudia mencionou no início. Pessoal, essa é uma condição que devemos buscar sempre entender e respeitar, sempre. Ao invés de julgar ou comparar, nós devemos cultivar a empatia, colocando-nos no lugar do outro e tentando compreender a sua dor, lembrando que cada um tem o seu tempo de superação. No livro Chico Xavier, o Médio da Esperança, o espírito Emmanuel, o mentor do Chico,
Ele narra o momento em que o Chico viveu a dor da perda de um ente querido. E o Emmanuel explicou para o Chico que a dor que o Chico estava sentindo não era diferente da vivenciada por qualquer outra família em situação semelhante, destacando que a dor continua sendo uma parte integrante da experiência humana. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais, que nós somos conectados por laços invisíveis. O que isso significa? Significa que, ao ajudarmos o próximo, ao aliviar o sofrimento, nós estamos, na verdade, ajudando a nós mesmos. Nós podemos mencionar algumas consequências da dor à luz da doutrina espírita, Cláudia, como crescimento espiritual, despertar para a realidade espiritual, a dor possibilita a transformação interior, ela é provas ou expiações e nos possibilita também a aproximação com Deus. Como vimos, embora a dor seja um desafio, ela também representa uma oportunidade para todos nós nos elevarmos e nos aproximarmos da nossa verdadeira essência. Giovânia, você mencionou uma passagem da vida de Chico Xavier, quando um irmão seu tem um derrame e vem a falecer, né? Seu pai, inconformado, pergunta por que ele, Chico, um servo tão fiel a Deus, não teve o privilégio de ver salvo da morte o seu irmão. Mas Chico Xavier sabia que a dor é uma marca da passagem pelo mundo físico que atinge a todos. Muito embora a dor seja sentida de forma única por cada um de nós, ela nos torna todos iguais. A dor tem o poder de nos conectar como um fio que vai unindo as miçangas de um colar. E quanto mais amadurecemos moralmente, mais a dor do outro passa a ser a minha também. Vamos lembrar, pessoal, como o Brasil inteiro já uniu forças para auxiliar vítimas de tragédias por diversas vezes. Quando olhamos a dor do outro, deixamos de lado o nosso ego, aprendemos a doar algo do que temos ou do que somos, para aliviar o sofrimento alheio. A dor do outro desperta o sentimento de solidariedade e de caridade. Por isso, é tão complexo e delicado falar sobre a dor. Mas Jesus, sabendo que enfrentamos e enfrentaremos dores, nos ensinou: bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Divânia, o que dizer então? Dor é um aprendizado ou punição? Ninguém gosta de sentir dor, não é mesmo? Para nós, a dor ainda é muitas vezes vista como algo somente negativo e que deve ser evitado a todo custo. No entanto, ela pode ser um poderoso agente transformador, capaz, como já dissemos, de nos conduzir a um processo de autoconhecimento e transformação interior. Então, ao invés de tentar fugir do desconforto que a dor nos traz, nós podemos usá-la como uma ferramenta para entender melhor a nós mesmos e ao nosso entorno. Muitas vezes, nós somos rápidos em tratar os sintomas da dor, como o uso de medicamentos, não é mesmo? Mas o verdadeiro aprendizado vem quando nos dispomos a investigar a causa do que nos aflige. Ao compreender a origem do nosso sofrimento, nós podemos começar a trabalhar nas suas raízes e não apenas nos seus efeitos. Então, a dor pode se tornar uma fonte de autoconhecimento. Ela possibilita a confrontar, pessoal, aspectos de nós mesmos que talvez não desejamos encarar, mas é necessário. Ela pode nos revelar nossas fraquezas, inseguranças, medos e limitações que ainda temos. O sofrimento, ele não é uma punição divina, como a Cláudia mencionou, mas uma consequência natural das nossas escolhas, e escolhas essas muitas vezes equivocadas. Mas sentir dor, dói bastante. Não há como negar. E, de certa forma, nós acabamos sendo punidos por nós mesmos, porque elas foram geradas pelas nossas escolhas. Ao sofrer as consequências das nossas escolhas, nós temos
duas opções. Nós podemos refletir e mudar ou não o nosso comportamento. Na questão 399 do Livro dos Espíritos, Kardec ele explica que as dificuldades e provações que enfrentamos ao longo da vida são reflexos diretos de nossas escolhas e atitudes, desta ou de existências anteriores. Então, o orgulhoso, ele poderá ter uma existência subalterna para poder aprender. O mal rico, financeiramente falando, poderá nascer pobre. Pessoas que não aproveitaram bem as suas encarnações e deixaram se levar pelo egoísmo, pelo orgulho, ou até mesmo pelo cuidado equivocado do corpo, podem nascer com problemas e condições dolorosas. Essas experiências servem como lições para os espíritos, para se corrigir e evoluir, proporcionando uma oportunidade de aprendizado e transformação. Portanto, a dor não precisa ser vista apenas como algo negativo. Ela pode se tornar um ponto de virada, uma oportunidade para todos nós, para reavaliar as nossas escolhas, os nossos valores e a forma como nos relacionamos com nós, com o mundo e com os outros. No livro Médico Jesus, o José Carlos de Luca, olha o que ele fala, que a dor não é uma inimiga a vencer, mas sim é uma professora com quem temos muito a aprender. E a doutrina espírita, pessoal, Cláudia, oferece ensinamentos, vários ensinamentos que podem nos ajudar a entender como lidar com essa professora, não é mesmo? Sim. E, pessoal, se apurarmos nosso olhar, veremos que toda a obra divina nos ensina algo. Então, vejam só, muitas pessoas adoram conchas. Então, trago uma frase linda de Rubem Alves, que dá inclusive título a um livro seu. Ostra feliz não faz pérola. Para quem não sabe, as pérolas são formadas a partir de uma substância irritante, geralmente um grão de areia que entra dentro da ostra e se aloja no seu manto, e como um corpo estranho, passa a machucá-la. A ostra, então, para se proteger, passa a secretar uma substância que nós conhecemos como madrepérola, que vai cobrindo camada a camada o irritante. Com o tempo, esta sobreposição forma uma esfera brilhante, suave e linda, que é a pérola. Assim, apenas a ostra sofredora faz uma pérola. Rubem Alves diz ainda que a felicidade é um dom que deve simplesmente ser gozado. Ela se basta, mas ela não cria. A felicidade não produz pérolas. Então, como dissemos antes, é um longo caminho de aprendizado e crescimento espiritual para que possamos enxergar uma certa beleza na dor. Podemos levar várias existências na Terra para começarmos a compreendê-la. Então, Edivânia, diante da dor, quais os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece? Além de tudo que falamos até o momento, vamos ressaltar o que a doutrina espírita nos orienta, que a dor pode ser inevitável, mas também é uma oportunidade de aprendizado e transformação. Para entender esse caminho que nos trará a união com as leis divinas, com o amor e a perfeição, é necessário estudar. Nos dedicarmos ao estudo do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, e, além disso, observar os nossos próprios sentimentos, pensamentos, emoções diante das situações e pessoas que consideramos difíceis. Isso nos permite conhecer as nossas imperfeições, que todos nós possuímos. No entanto, será que o estudo por si só é suficiente? Não, não é suficiente. É preciso colocá-lo em prática no nosso dia a dia. O hábito, ele faz parte do processo de aprendizado e é através da prática constante de bons hábitos que conseguiremos incorporar em nossas vidas. Sem essa
disposição interna, pessoal, a mudança se torna impossível. A doutrina espírita, ela oferece um conjunto de ferramentas para nos ajudar na cura da dor física, emocional, moral e espiritual, como a prece, os passes, as palestras, o atendimento fraterno, o estudo da doutrina espírita, a reforma íntima, o autoconhecimento e a prática da caridade. Lembre-se que o amor e a fé são os nossos aliados nessa caminhada. Não estamos sozinhos nessa jornada. Busquemos apoio no centro espírita, com profissionais de saúde, amigos e familiares. Como disse Renato Teixeira na canção Tocando em Frente, nós devemos lembrar que cada um de nós compõe a sua história e carrega dentro de si o dom de ser capaz e de ser feliz. Lindo, Edivânia. Bom, pessoal, convidamos todos a participar da pesquisa sobre a palestra disponível no link que está aparecendo na tela e também está na descrição no vídeo aqui embaixo. Cliquem lá. Sua opinião é muito importante e nos ajudará a aprimorar as nossas atividades. Contamos com vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like. Bom, chegou o momento então da nossa prece de harmonização. Mais uma vez, vamos levando o nosso pensamento, mentalizando a figura de nosso Mestre Jesus. Mentalizando a figura de nosso Mestre Jesus diante de nós, irradiando luz e amor em nossos corações. Rogamos a Ti a harmonia e a paz em nossos dias, para que possamos compreender com serenidade a justiça de seus desígnios. E assim, Pai, agradecemos neste momento a oportunidade de reflexão, de escuta às Tuas palavras, de amor que sempre nos convidam a buscarmos o nosso amadurecimento espiritual. Agradecemos sempre a mensagem do Consolador que nos alivia, nos conforta e nos fortalece a seguir com galhardia ante os desafios de nossa caminhada. Que cada dia vivido seja abençoado com momentos de alegria, gentilezas e serviço ao Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Podemos, então, tomar a nossa água. Pessoal, esperamos todos no próximo domingo, às 10 horas, para mais uma palestra em nosso canal, com o tema Crianças Prodígio. Fica aqui o convite. A nossa casa também estará sempre aberta para recebê-los. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje. A você, Edivânia, nosso muito obrigada. Gratidão por mais essa oportunidade. Bom domingo, ótima semana, pessoal. Agradecemos também à Casa de Bezerra e a todos os voluntários que apoiam este trabalho. Gratidão aos nossos mentores e a Jesus, nosso mestre e amigo. Gratidão por mais essa oportunidade. Pessoal, um ótimo domingo a todos, um excelente carnaval e até a próxima.